Boa noite a todos. Nós daremos início em seguida à nossa audiência pública, que foi convocada e foi disponibilizada e publicada no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina, para a apresentação do caderno do diagnóstico da leitura da realidade de navegantes, a leitura técnica e a leitura comunitária, né? Eu até peço às pessoas, por favor, que sentem. Tem água, quem precisar de água, nós temos aqui água aqui na frente e água no filtro ali atrás, para que possamos dar início à nossa audiência. A nossa audiência hoje, antes de fazer a chamada aqui da equipe técnica da Universidade Regional de Blumenau, ela, como eu falei, ela será a apresentação da leitura da realidade navegantes, que foi feito leitura técnica e leitura comunitária. O que é a leitura comunitária? A leitura comunitária justamente foram aqueles questionamentos que foram disponibilizados à população, foram respondidos nas oficinas, conjuntamente com a leitura técnica da universidade, que se traduz na questão do diagnóstico que foi feito do município de Navegantes atual, seus problemas, suas dificuldades, questões de melhoramento, questão de saúde, questão de economia, questão de planejamento, questão de tráfego, foi tudo muito bem feito. Então agora, antes que, dando início, eu quero primeiramente aqui agradecer a presença de todos os vereadores que estão presentes aqui, muito obrigado à Câmara de Vereadores, e quero agradecer aqui a presidente, a Lu Bittencourt, que disponibilizou a equipe técnica do Lauro para que nós pudéssemos gravar e disponibilizar toda a audiência para a população de Navegantes. Também eu quero agradecer aqui a população que veio, que contribuiu. Então, muito obrigado a vocês. É importante essa etapa. Nós temos um plano diretor que é de 2008. A gente sabe das dificuldades que, de certa forma, está atrasando e dificultando, sim, a vida da população de Navegantes. E chega bem tarde, né? Quase 14 anos, então nós temos que dar um start, uma alteração para dar um melhoramento nos instrumentos públicos, do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, do ponto de vista de educação de nossa cidade. Então, eu, antes de tudo, quero aqui agradecer também que a presença dos secretários da Prefeitura Municipal de Navegantes aqui presentes, aos vereadores, muito obrigado. E também chamar agora para darmos início à apresentação do diagnóstico, a equipe da FUB, sob o comando da professora Carla, né? Então, professora Carla, por favor, né? A senhora fique aqui conosco para darmos início na apresentação da leitura da realidade navegantes, que é o caderno do diagnóstico. Informando que o caderno de diagnóstico que foi realizado pela equipe da Universidade Regional de Blumenau já está disponível no site da Prefeitura Municipal, Plano Diretor Diagnóstico do município de Navegantes. Todo o material está disponibilizado e publicado lá. Então, professora Carla, então a senhora está com a palavra para a apresentação do diagnóstico do município de Navegantes. Por favor. Boa noite a todos. Bom ver repleto, cheio de gente, muito bom. Bem, nós vamos então apresentar a leitura técnica e comunitária, então é a leitura da realidade municipal, e nós vamos fazer um jogralzinho aqui. Então a minha equipe da FURB, que é o NEUR, Amanda também vem aqui para frente, e depois o Leandro. Então a gente vai fazer essa apresentação e vai fazendo
vocês daí podem usar, eu fico aqui e tem outro microfone ali, né? Então, a gente divulgou já no site, na convocação, um caderno, que esse caderno é a leitura da realidade. Quem acessou e viu a divulgação da convocação da audiência, vocês já tinham o link de acesso desse material. E hoje a gente vai passar de uma forma mais resumida, não tão resumida assim, né? Porque tem vários slides, mas tentar abordar e mostrar para vocês o resultado que a gente teve da leitura técnica, da leitura comunitária, que a gente fez oficinas presenciais e fizemos também o questionário online. Então a gente organizou essa apresentação, a única questão é que a gente inverteu e vai falar primeiro da comunitária, e depois a gente fala da técnica e a síntese. A síntese da realidade é o quê? É o cruzamento das informações técnicas com o resultado que a gente teve, tanto do questionário como das oficinas. Então, a gente vai tentar ser breve, passando de uma forma para mostrar para vocês como foi feito todo esse caderno, todos esses dados, e deixar bem claro para vocês que aqui todo esse resultado é justamente o material do que a gente precisa para subsidiar o desenvolvimento e a revisão do plano diretor. Então, a gente precisa entender a cidade, entender o que temos, é por isso que a gente faz esse diagnóstico, para subsidiar a revisão dessas leis, que é objeto que nós temos aqui, o compromisso de fazer alteração dessas 3 leis. Então, o NEUR, que é o nosso Núcleo de Estudos Urbanos e Regionais, da FURB, está trabalhando nessas propostas, e a gente tinha que fazer e entender a realidade. Que é o quê? É justamente qual é a cidade que temos. Quando a gente faz um diagnóstico, é para justamente essa pergunta que a gente tem que fazer. O que a gente tem hoje? Qual é a cidade que a gente tem? Tanto do aspecto técnico, que nós vamos mostrar várias informações, sobre também a visão de vocês, a visão da comunidade, de como ela vê, como ela entende a cidade, como que ela vê e o que ela tem, o que a cidade tem hoje. Por isso que a gente faz essa pergunta: qual a cidade que temos? Querem complementar alguma coisa? Então, o resultado disso vai subsidiar, novamente, vai subsidiar a construção da proposta da revisão do plano diretor. Não quer dizer que tudo que está aqui do resultado, a gente vai incorporar e vai, a gente vai interpretar esses dados para daí a gente construir, principalmente com os dados técnicos, construir essa revisão das leis que a gente está desenvolvendo. Então, vamos lá. Como é que foi feita a metodologia? A gente tem a cidade que temos, a leitura técnica, a leitura comunitária, que é através do questionário e de oficinas, e o cruzamento dessas 2 leituras é o resultado, é a síntese, como se fosse a conclusão do que a gente cruzou, as 2 informações, o que a gente tem. Então, agora a gente vai mostrar, como eu falei, primeiro os dados que a gente viu e que a gente tem o resultado do questionário e das oficinas, e depois a gente mostra a leitura técnica. Vocês ficam no microfone à vontade. Algumas informações. A leitura comunitária, então, foram oficinas presenciais. Daqui, quem que teve em alguma oficina? Alguém teve? Levanta a mão. 3 pessoas, 4, poucas pessoas. A gente fez oficinas, foram 3 oficinas e teve 73 participantes. Os questionários, a gente teve mais resultado, mais participação, e foi divulgado no site oficial
do município, e nesse site, no Instagram e no site oficial do município, tinha um link para acessar, e as pessoas então poderiam responder aquelas várias perguntas que a gente tinha. Aqui eu também faço uma pergunta: quem que respondeu esse questionário? Questionário, proporcionalmente, bem mais gente respondeu. Então, é interessante, e justamente aqui está o resultado. A oficina daqui foram menos pessoas que participaram, e o questionário a gente teve um número bem grande de pessoas. Para nós, a gente acha que esse resultado foi bem interessante. Então, a gente dividiu a cidade de Navegantes, o município, em 6 regiões. Essas regiões a gente trabalhou tanto no questionário como nas oficinas. Então a gente fez perguntas lá no questionário relativo à cidade inteira, como também específico em cada região. Então as mesmas regiões foram para os 2 momentos que a gente envolveu a comunidade, que é vocês, tanto o questionário como as oficinas. A gente chama ali de unidades de planejamento. As 3 oficinas, a gente teve uma oficina com os gestores, todo o executivo, técnicos e secretários, com as empresas e entidades setoriais, 25 participantes, e com a comunidade, que daí foi todas as associações de moradores, a comunidade em geral. Desse daqui, então, a gente tem quando que foi feito, e sempre era noite, e foi justamente aqui que a gente fez as 3 oficinas, nesse mesmo espaço. A gente teve um primeiro momento, uma apresentação que a gente chama de sensibilização, que foi vamos dizer, uma palestra, um formato de nós apresentamos alguns conceitos, que a gente chamou de sensibilização, e no segundo momento a gente fez dinâmicas em grupo. E essas dinâmicas em grupo era justamente para buscar do envolvimento, então, de quem estava participando, os resultados. A gente teve 2 atividades. Uma para a atividade de pontos positivos e negativos, e a outra atividade, um exercício que a gente fez, uma dinâmica de uso e ocupação do solo, que a gente fez, e a gente vai mostrar como é que foi feito. Então, aqui eram as mesas, a gente distribuiu, cada mesa tinha uma região. E claro que quando a gente tinha menos pessoas numa região, teve momentos que a gente teve que juntar 2 regiões no mesmo grupo, porque não tinha quase participantes de uma determinada região. Boa noite, eu só vou contribuir aqui com uma questão que, apesar de terem sido 3 oficinas com públicos diferentes, todas as opiniões que foram coletadas durante a oficina foram registradas, então todas as opiniões estão registradas no material completo que vocês têm acesso, e todas as opiniões tiveram o mesmo peso. Então, em atividades onde a gente tinha que, por exemplo, numerar de 1 a 3, todas as oficinas receberam exatamente o mesmo peso, apesar de terem públicos diferentes. E o que a gente coloca para vocês é que vocês estão vendo que são 2 momentos que a gente buscou esse resultado da comunidade, de vocês. O questionário e as oficinas. O questionário, a pessoa responde individualmente. Aqui na oficina, nessa primeira que a gente está mostrando, ele teve uma discussão coletiva. Então, quando a gente faz um grupo, a gente, mesmo que teve uma menor participação, teve um momento de discussão, que foi legal, porque as pessoas interagiam e discutiam essas dinâmicas entre eles. Claro que tinha momentos que respondiam também individualmente, mas a discussão coletiva é que foi interessante. E aqui a gente então tem, dentro da oficina, na primeira atividade, o mapeamento dos pontos positivos. A gente sempre, lá na leitura técnica, também está dividida por eixos. Então, questões do meio ambiente, questões sociais, econômico, infraestrutura. E a gente fez essa dinâmica que cada um preenchia nos papeizinhos com cores diferentes, que é sempre o verde é o positivo, o vermelho nessa cor era o negativo. Então a gente conseguiu elencar sobre esses vários aspectos
aspectos positivos e negativos. E aqui a gente colocou alguns deles, nós não vamos ler, porque tem bastante slides, mas lá no caderno vocês têm todos. Mas a gente tem, em cada região, algumas questões positivas do que foi discutido nas oficinas. Então, é a junção de todas as oficinas e colocaram os aspectos positivos. O que está aqui é os que mais foram... o que mais apareceu. O que mais foi citado, né? No caderno a gente tem por região e por oficina, então está bem específico. Aqui a gente tentou entender os pontos de convergência dos 3 públicos, né? Então, os aspectos positivos de cada região e os aspectos negativos de cada região. Isso dentro da oficina. O que foi construído lá naqueles papeizinhos e os que mais foram repetidos, a gente fez essa síntese. Então, repetindo, lá no caderno vocês têm todas as informações. Aí a outra dinâmica eram dinâmicas que a gente queria ver a percepção das pessoas na questão do uso do solo, o que pode em cada região, quais os usos, né, se é residencial, comercial, e a questão do gabarito. Então a gente também tinha um mapa por região com esses tarjetas para preencher e ter essa discussão. Então aqui a gente tem um exemplo de uma região. Cada região a gente dividiu e subdividiu as regiões e cada região preencheu. E aqui a gente é o somatório das respostas daquele grupo que trabalhou a região 1, o que identificou então de intenções de uso e ocupação. Residencial, comercial, e isso a gente tem em todas as regiões. Daí depois a gente vai mostrar agora, de uma forma síntese, o resultado de todo o município, de todas as regiões. Aqui é um exemplo, mas a gente tem de todas as regiões. Então, na questão, está lá no caderno também, né? Na questão das áreas de cada região, a gente tem, então, nas oficinas a gente separou o que os gestores discutiram e colocaram as suas intenções e o que as empresas, entidades e o que a comunidade também identificou de usos. Então aqui estão separadamente as intenções e depois a gente juntou e vai mostrar para vocês tudo junto para ver a comparação entre cada uma dessas áreas. Quer comentar alguma coisa? Não, só as cores aqui vocês vão ver que estão um pouquinho divergentes do caderno, mas é por conta do projetor, então tem cores que ficaram muito parecidas ali, mas no caderno está correto. A gente tem algumas cores aqui, ó, que até confunde. E no vermelho, mas é o projetor mesmo, porque no caderno está bem, um é vermelho, outro é laranja, então está bem diferente. Então, na questão dos gabaritos também, a gente trabalhou cada região, aqui a gente fez um zoom de cada região, e cada região, a comunidade, os gestores, empresas e comunidade trabalharam com o número de pavimentos, as intenções do que aquele grupo gostaria que fosse essa visão do futuro do plano diretor. Então também, desculpa aqui as cores, porque pode ser que tenham um resultado diferente, mas isso vocês têm lá no caderno. Aí a gente está mostrando a região 1. A região 1 aqui, ó, sempre a gente está mostrando o exemplo, mas a gente fez isso, a gente fez isso aqui em todas as regiões. Cada mesa trabalhou todas as regiões. Aqui é só um exemplo. Então a gente tem os gestores públicos, o que pensou em termos de número de pavimentos, as empresas e entidades e também a comunidade. Então, às vezes a gente vê, depois a gente vai mostrar tudo junto para vocês verem, mas a gente tem que às vezes tem opiniões divergentes e às vezes tem opiniões que alguns comunidades, gestores pensam a mesma coisa ou não. Então isso é interessante para a gente poder identificar o que cada um pensa.
Só que a gente tem que agora analisar com os dados técnicos e ver justamente esses dados e o que pode então, porque a gente sempre define assim, plano diretor é a cidade que temos, a cidade que queremos ter e a cidade que podemos ter. Então tem essa, agora a gente está mostrando a cidade que temos, a cidade que vocês imaginam que podemos ter, que querem ter, e a gente daí com isso agora a gente vai refletir e vai, porque tem opiniões diferentes, daí vocês vão dizer, tá, então qual vocês vão seguir? A gente vai apresentar a leitura técnica e também mostrar alguns dados técnicos que depois vêm as propostas. E lá, quando a gente fizer audiência de propostas, a gente sempre vai justificar o porquê daquela proposta, da onde que veio, para vocês entenderem. Então, é importante a gente ter essa participação, mas não quer dizer que o resultado de um grupo é esse que a gente vai, é isso e pronto. Não, a gente tem que sempre discutir e levar em consideração a questão técnica. Mas isso é um outro momento para uma outra audiência, que daí é das propostas. A gente vai defender o porquê de cada proposta. Então, do questionário. No questionário, como foram mais... a gente também vai mostrar alguns resultados, mostrando exemplos e mostrando o resultado. Então tem tabelas e tem alguns mapas. Então aqui é interessante a gente ver, porque a gente fez 2 tipos de questionário: a população flutuante, que é os turistas, e a população fixa, os moradores, que são com certeza aqui quase todos vocês que responderam nesse questionário da população fixa. Pode falar aqui? Então tá, vamos lá. Segundo os dados do IBGE, então, essa porcentagem que a gente conseguiu corresponde a 1,58. Vocês vão nos perguntar, essa é uma amostragem boa? E diante das outras cidades que a gente está trabalhando, é uma amostragem boa? Depois vocês vão ver que o mais importante, assim, que a gente entende também, é que a gente teve respostas de todos os bairros, de todas as regiões. Claro que de alguns bairros menos que outros, mas a gente conseguiu ter uma visão da cidade como um todo, né? Aqui, 91% da população fixa, que são 1.359 respostas, e os turistas, então, foram em menor número. Mas também é interessante ver e perceber o que os turistas identificam ou veem a cidade de Navegantes. Bom, então aqui a gente tem um resumo de faixa etária, né? A maior parte das pessoas que responderam. A gente geralmente tenta trazer a população flutuante e a fixa separados, de 25 a 65 anos, assim, a faixa etária principal. Os turistas, a maior parte visita Navegantes mais de 10 vezes por ano. Essa é uma informação importante, principalmente se a gente olhar aqui embaixo, a maior parte também tem casa própria. Então, são pessoas que estão recorrentemente em Navegantes. E aí, a gente, na população fixa, conseguiu entender as pessoas os bairros que mais tiveram respondentes. Então, foi o Centro e Gravatá, que a gente teve uma porcentagem maior de respostas. Mas teve de todos, como a Amanda já tinha comentado, com menor número, mas todos responderam ali. De todas as regiões, né, que a gente está avaliando. Todas as regiões. E aí aqui a gente colocou, o que está em vermelho são no primeiro mapa ali, são onde a maior parte das pessoas se hospedam. Então, em primeiro lugar, Gravatá, e depois Centro e São Pedro. E aí depois a gente tem os dados ali certinhos. E também a quantidade de pessoas por bairro, por região, aliás, que responderam também, que é o que a gente estava comentando agora. E também a região 1 foi a que teve uma quantidade maior de respondentes. Então, sempre a gente usa, na linguagem aqui do mapa, sempre que a cor é mais forte, é o que é o resultado maior. Claro que aqui a cor está distorcendo um pouco.
Bom, e aí a gente perguntou, né, ainda em relação ao que é mais importante para frequentar Navegantes, para a população flutuante, e as palavras que mais apareceram foram praias, tranquilidade, belezas naturais e custo-benefício. Então, praias em primeiro lugar. E a gente, para a população fixa, perguntou quais são as características ou atividades que definem Navegantes para elas. Então, a gente teve aí as principais palavras: aeroporto, porto e tranquilidade. Depois a gente teve algumas outras, mas vou seguir. Pode ir. Então, só colocando aqui, a gente percebe que para a população fixa, principalmente pelas oportunidades, né? O que a cidade tem de potencialidade por ter esse diferencial. Então, isso a gente vê que Navegantes é diferente de outros municípios por ter isso. E essa atividade, esse modal existente, não é um empecilho, muito pelo contrário, é uma potencialidade para o município. Bom, e aí a gente perguntou, né, sobre notas, que nota que a população fixa, a gente perguntou somente para a população fixa nesse caso, daria para a qualidade de vida no município. A nota média ficou em 3,25, e aí depois, no caderno está um pouco ampliado também, a gente tem a nota por bairro, né, onde a pessoa reside. Aí a gente teve, em verde, a gente tem os bairros que tiveram a nota, as maiores notas, então Centro, Gravatá e São Pedro, sendo Gravatá com a maior nota de 3,55, e as menores notas foram Escalvados, Nossa Senhora das Graças e Pedreiras, a menor nota 2,38, é isso? 28. 2,28 em Pedreiras. Isso, numa escala de 1 a 5, né, e comparando sempre com a nota do município. E aí, 1 a 5, para não pensar que a nota aqui era 10, senão nossa, que nota baixa. Não, é de 1 a 5. E aí, a gente destacou aqui uma cidade tranquila, porque quando a gente questiona, né, a população fixa, e também vocês viram antes que a Carla comentou da população flutuante, a questão da tranquilidade, da praia tranquila, é uma característica específica aqui de Navegantes, quando a gente olha para outras cidades do litoral. Então, essa questão da praia tranquila se mostrou uma característica importante. Então, ao mesmo tempo aqui a população fixa, o uso do solo aqui se repetiu, então, para a gente mostrar que lá naquele mapa que a gente mostrou, cada um deles que a gente somou, o resultado, a gente também tem o resultado disso no questionário. A gente fez nas oficinas e no questionário. Daí a gente tem aqui o resultado as 3 oficinas e mais o questionário. Então, esse resultado do uso do solo, qual é a intenção de usos, ele está só no questionário da população fixa. O flutuante não respondeu isso. Então, a gente aqui consegue ver as diferenças de opiniões, que é isso que a gente tem que fazer aqui no plano diretor. Plano diretor, quando a gente discute, sempre tem visões diferentes. Várias pessoas, eu sempre dou o exemplo que nem família. Família, a gente, em casa, a gente tem o pai, a mãe, e tem 2 ou 3 filhos com o mesmo pai, a mesma mãe. Os filhos têm visões diferentes, têm identidades diferentes, têm comportamentos diferentes. Aqui a gente vai ver e vai ter resultado diferente, porque são visões diferentes, são culturas diferentes, são várias opiniões diferentes que a gente, no plano diretor, a gente vai ter que, nós aqui, mediar essas diferentes opiniões. E vai ter que chegar numa conclusão de mudar a lei para beneficiar e melhorar a qualidade de vida, qualidade espacial, pensando sempre na maioria. O que é o ideal, claro, com a resposta e a visão técnica também, não só com a comunitária, mas o que é melhor para a cidade de uma visão de melhorar a qualidade. Então, é claro que o plano diretor não vai atender a todos exatamente o que cada um quer,
mas sim uma visão, e a gente vai ter que fazer essa mediação, nós aqui como técnicos, porque a gente, aqui nós somos técnicos e nós temos uma grande equipe, e não só a equipe que está aqui, a gente tem que fazer justamente essa mediação. Por quê? Porque a gente vai ter que discutir o que é melhor para a cidade. E isso o plano diretor, ele trabalha dessa forma. E é importante vocês entenderem que uma lei, ela é complexa, mas ali, sempre na lei, ela vai ter intenções pensando na coletividade. Só vou fazer uma pausa. Gente, vocês vão... quem quiser receber um papel e uma caneta, o pessoal está distribuindo agora, porque a gente vai abrir para perguntas no final. Então, é comum vocês terem dúvidas agora, mas vai chegar no final, esquece. Isso, coloquem o nome, por favor, e no final a gente recolhe, responde as perguntas. Ou se quiserem usar só para anotação também, tranquilo. Então, aqui, por isso que eu comentei, né, reforçando de novo, mesmo que são visões diferentes e não tem aqui o certo e errado. Quem é que está certo? Quem é que está errado? Não existe isso. A gente tem que justamente discutir o que é melhor para a cidade. E agora analisar essas respostas e o cruzamento da leitura técnica para chegar numa visão do que é melhor para a cidade. Queres falar? Bom, a gente aqui perguntou para a população flutuante em relação a equipamentos comunitários, como é que eles entendiam tanto a limpeza urbana, coleta de lixo, equipamentos destinados à cultura, ao esporte, lazer e convívio social, esgoto e água, e drenagem pluvial e iluminação pública. O que está em verde para a população flutuante era suficiente. O que está em amarelo ali, meio mostarda, é empate, e em vermelho, insuficiente. A região 5 não teve nenhum respondente, né, ninguém da população flutuante se hospeda nesse local e respondeu, por isso que está em branco. Então, aqui a gente consegue, de uma forma bem geral, também entender como que o turista enxerga esses pontos na cidade. E aí, aqui a gente tem um resumo, né? Que é o que a gente acabou de ver, só que em tabela, para conseguir entender o que está bom, o que está ruim vindo dessa população flutuante. Pode passar. E aí aqui a gente, na população fixa, fez questionamentos um pouco mais aprofundados. Então a gente pode perguntar sobre equipamentos de educação, de saúde, que é uma coisa que geralmente a população flutuante não saberia, né, não tem tanto conhecimento para responder. Diversidade de empregos e também diversidade de comércios e serviços. Essas foram as 4 perguntas que a gente adicionou para a comunidade local. Também sempre mapeando o que é suficiente, insuficiente ou que não saberia responder. Esse aqui é o exemplo do que a gente fez para a região 1. Todas as regiões foi feito exatamente o mesmo procedimento. E aí pode seguir. A gente também gerou essa planilha final que mostra o que está ruim, bom, ou o que não soube responder ou empatou em cada um desses pontos por bairro, né? E deixar bem claro que às vezes o equipamento aqui não é que é uma falta de uma escola, às vezes é uma falta de vaga. Porque está lá na lista de espera. Então a gente pode ver que tem muito ruim aqui, porque às vezes é uma questão, porque daí teria que detalhar lá na pergunta, detalhar por que a pessoa estava colocando como ruim ou insuficiente. Se é falta de vaga, se melhoria de atendimento do médico no posto de saúde. Tem vários aspectos para considerar ruim essa questão da infraestrutura de equipamentos sociais. Bom, e aí a gente também questionou a população flutuante, a população fixa, no que seria prioridade em termos de organização do espaço urbano. E vocês vão ver que as respostas ficaram exatamente as mesmas. Então, a melhoria da infraestrutura urbana, a mobilidade urbana e a criação de novas áreas públicas. Com a leitura, a gente consegue entender que a maior parte para lazer, recreação, enfim. E aí,
quando a gente pergunta sobre o que é prioridade em termos de mobilidade, né, de forma bem específica, entre a caminhabilidade para a população flutuante e também para a população fixa como prioridade, e na população flutuante, ciclovias e ciclofaixas, seguido de estacionamento público. Já a população local prefere, né, como prioridade o transporte público e o tráfego de automóveis. Isso dá de entender mesmo que é um resultado que era esperado mesmo. O transporte público é necessário, né, para o deslocamento, para ir trabalhar, mas é claro que vocês têm aqui várias vias que é possível ampliar ciclovias e ciclofaixa até para ter esse atendimento, né, de a pessoa ter um deslocamento para não só para lazer, porque aqui a resposta com certeza é para lazer, ciclovia e ciclofaixa, mas para a comunidade, para vocês, seria para deslocamento por alguma necessidade, né? Ou trabalhar, ou ir para a escola. Bom, e aí quando a gente pergunta sobre verticalização, no formulário a gente trouxe o exemplo de 4 imagens, né? Para conseguir especificar um pouquinho melhor. Então, as que mais tiveram respostas foi a região A2 e A3, e elas têm uma coisa em comum muito forte, assim, né? Apesar da gente estar falando de verticalização, elas não têm esse padrão de comportamento no 4, que é os prédios mais altos logo na frente, sem nenhum tipo de parque, sem nenhum tipo de espaço de lazer. Pelo contrário, as duas têm uma restinga, né, uma vegetação bem preservada, e os prédios, eles não são tão altos. É exatamente isso que apareceu nas respostas, né? A região 2 e 3, como sendo preferência nos 2 públicos. E isso que a gente viu que é o diferencial. A gente achou bem interessante, porque essas imagens são de cidades existentes, e o que depois deu para deduzir que nas respostas, quando a gente chegar lá na questão ambiental, foi muito forte o reconhecimento da restinga como importante e o diferencial para vocês, porque aqui, tendo essa restinga, é um diferencial de outras praias. Então, deu para perceber que a importância e essas duas imagens diferentes é porque tem uma preocupação de continuar com essa paisagem da preservação da área da restinga existente hoje na orla. Bom, aí a gente entra em questões bem específicas de verticalização, né? O quanto era desejável no município e na orla. Então, no município, a população flutuante, a maior parte, respondeu ali, deixa eu só confirmar, até 12 pavimentos. Também a gente teve uma quantidade grande de respostas até 8 e até 20. Então, agora isso a gente vai ter que entrar a partir das questões técnicas que a Carla falou também. Já a população fixa colocou ali até 8, até 12 e até 30 foram a maior quantidade de respostas. Eu estou falando as 3 primeiras porque os números são muito parecidos, né? Eles vão de 20 para 18, para 17, então a gente colocou as 3 principais aqui. E quando a gente pergunta verticalização na orla em si, ou seja, logo na primeira faixa ali depois da praia, a resposta foi não de ambos os públicos. E aqui a gente tem que interpretar também se era uma preocupação de não ocupar por causa da restinga ou se era na quadra. Isso a gente não tem essa resposta. E aí, como a gente fez lá nas oficinas, esse mapa resumo, assim, a gente também trouxe um resumo do que foi coletado no questionário, né? Isso a gente perguntou somente para a população fixa por bairro. Esses gráficos estão aqui só para vocês entenderem que esses números, né, originaram de dados também, de gráficos, e foram colocados aqui no mapa. E aí aqui a gente também tem um comparativo entre a oficina de gestores públicos, empresas e entidades, a comunidade e o que a população fixa entendeu no questionário. Novamente é aquilo que a gente colocou. Tá, e o que nós vamos seguir? Nós vamos agora debater e ver o que, em função da questão técnica, o que a gente vai seguir.
Então não existe o certo e o errado. Agora a gente vai sempre, lá na proposta, a gente sempre vai defender por que a gente está defendendo tal pavimento. A gente vai ter sempre uma resposta técnica para vocês. Eu acho que são duas coisas: a sobreposição de tudo isso, então entender o que converge nesses mapas e o que a leitura técnica nos diz que é possível e mais indicado. Aqui a gente questionou sobre adensamento, né, de uma forma bem geral, assim, as pessoas, a gente trouxe também 3 figuras para exemplificar tamanho de terreno, altura das edificações, e num geral as pessoas enxergavam a maior densidade, né, padrão de alto e médio adensamento na área central, assim, em resumo foi o que a gente sentiu pelo questionário. Ainda, daí perguntando sobre estacionamento, as duas, tanto a população flutuante quanto a fixa tiveram a mesma resposta. A preferência por estacionamento na frente da edificação, no recuo frontal, com entrada e saída, e manobra interna, espaço para o pedestre, né? Então a gente também trouxe 3 exemplos ali, que mostrou também que a caminhabilidade também é importante, mesmo quando a gente está falando de estacionamento público. Aqui a gente tinha que perguntar isso, porque esse formato ele precisa ter maior recuo. Porque esse formato que hoje vocês têm de rebaixo do meio-fio direto, com as vagas estacionando 90 graus, ele cria insegurança para o pedestre e para o ciclista. Então, a resposta mostrou que todos identificaram que esse formato de ter a reserva do carro entrando e daí tendo a entrada e saída, protegendo o pedestre e o ciclista, é uma segurança, é mais importante pensar nisso. Bom, a gente perguntou também sobre a questão do porto, então tanto porto quanto aeroporto, vocês vão ver aqui. Os principais pontos positivos foram que movimenta a economia, a geração de empregos e que posiciona a cidade nacionalmente e internacionalmente. Isso foi a mesma resposta para os dois públicos. E nos pontos negativos, principalmente o impacto na mobilidade urbana, né, o porto em si, e a poluição e barulho gerado pelos caminhões. Assim, nos surpreendeu a quantidade de respostas dos 2 formulários que trouxe que não existem pontos negativos, né? Aqui até na população fixa, 17,2%, 234 pessoas, não conseguiram identificar nenhum ponto negativo. Então, nos chamou a atenção esse dado. Aquilo que eu coloquei lá no início, a gente percebe que tem uma compreensão e que realmente isso é um diferencial de vocês. A existência do porto e do aeroporto é uma potencialidade. É claro que ele gera alguns problemas e que está marcado aqui, mas ele tem muitos potenciais que gera economia, gera várias questões aqui positivas que a gente mostrou, que isso é maior do que os aspectos negativos. Aí a gente fez o mesmo questionamento de pontos positivos e negativos em relação ao aeroporto. Então, apareceu aqui movimento da economia, também o fato de posicionar a cidade e atrair turistas e gerar empregos. Nos pontos negativos, apareceu que existem poucos pontos negativos, né? Vocês vão ver, está grifado ali nos 2 públicos. E os outros 2 pontos negativos foi a restrição da altura dos imóveis e o barulho gerado pelo tráfego de aviões. Aqui a resposta foi, a gente fez um grande resumo, mas assim, o principal problema socioambiental identificado foi o despejo de esgoto nos mares, rios e canais e depois a ressaca e o lixo urbano. A gente tinha que perguntar sobre a questão ambiental. O que cada um identificava de pior problema na questão ambiental. Por isso que isso aqui é bem resumido do que foi a identificação do questionário. E aí, quando a gente pergunta de edificações de interesse histórico, assim, até conectando com outro dado que a gente viu, né, que muitas pessoas ficam no bairro São Pedro e no centro, que é onde também ficam uma boa parte das edificações,
Apesar disso, os turistas não conseguem, a maior parte, identificar essas construções, então eles não conseguem entender quais seriam essas edificações de interesse histórico, mas acreditam que é extremamente importante a preservação. Então, a partir daí, a gente consegue pensar em possíveis diretrizes, né? A população fixa consegue identificar, porém poucos, então já existe um conhecimento maior dessas edificações de interesse histórico, e também a maior parte das pessoas entende que é importante preservar como memória coletiva da cidade mesmo. Quando a gente questiona sobre preservação da paisagem e da história, a população flutuante traz mais paisagens, digamos, mais turísticas, mais conhecidas, como a Orla das Praias, a Restinga foi muito citada, como a Carla comentou, as áreas próximas de rios e também a Ilha do Gravatá. Já a população fixa, aqui a gente mapeou tudo que apareceu no questionário. E de longe a Restinga e a Orla foi o mais citado, né? O quanto é importante preservar. Depois entram conjuntos históricos e nos chamou a atenção a quantidade de casas que foram citadas e imóveis históricos, que também a gente consegue conectar com a pergunta anterior. Isso foi bem interessante, porque vários que a gente nem conhecia e que no questionário a gente conseguiu identificar e localizar onde é que estão essas casas. Também questionamos sobre a pesca artesanal para as duas populações, e a maior parte das pessoas colocou que acredita que existe pouca infraestrutura para essas atividades pesqueiras artesanais e uma redução gradativa do número de pescadores, também por falta de incentivo. A gente questionou sobre parques, né, que é um assunto que foi muito citado nas oficinas também. E aí a gente trouxe alguns exemplos de parque. A gente viu que os dois públicos entendem que um parque em Orla Marítima, também conectado com aquelas imagens que eu mostrei anteriormente, e um parque ecológico e natural seriam prioridades para as pessoas que estão aqui em Navegantes. Agora a gente passa, então, esses dados eram todos do questionário das oficinas, da leitura comunitária, e agora a gente passa a entender um pouco do lado técnico, e depois a gente tenta fazer aqui, resumidamente, a síntese desse cruzamento. Então, na leitura técnica, a metodologia foi também de analisar sobre os 4 eixos, ambiental, social, econômico e infraestrutura, que é mobilidade, morfologia, e a gente analisou, e a gente vai apresentar aqui alguns dos mapas que a gente levantou. Nem todos a gente traz aqui. Então vocês vão ver que a gente vai apresentar agora por eixo. Então a gente vai começar pelo eixo ambiental e dentro desse eixo a gente vai mostrar todos os aspectos técnicos que a gente analisou, né? E no final desse eixo a gente vai fazer um cruzamento com a leitura comunitária que a gente apresentou agora para vocês. Então, no final de cada eixo vai ter essa síntese, que a gente chama de leitura da realidade. Então, a gente volta com os dados do que foi na leitura comunitária para a gente cruzar. Então, aqui a gente fez essa metodologia. Lá no caderno está diferente. Primeiro é a técnica, depois é a comunitária, mas na apresentação a gente faz esse cruzamento para já ter uma conclusão, uma síntese de cada eixo. Então aqui, na verdade, a gente começa com o eixo social, e dentro do eixo social, um indicador muito importante que a gente pegou foi o IDMS, que é o Indicador de Desenvolvimento Municipal Sustentável, né? Então aqui a gente traz o indicador de navegantes no geral e por dimensão, na sociocultural, econômica, ambiental, político e institucional. A gente achou interessante começar mostrando os dados demográficos de navegantes, né? Como que a população evoluiu desde 2010 até 2021, segundo dados do IBGE, né? Então a gente vê que de 2010 até 2021 teve 25 mil pessoas, né? O município cresceu. Dados do IBGE, que é um dado de planejamento, né? Só a gente já teve algum questionamento disso aqui na questão de mas a gente sabe que a população está maior agora, mas a gente tem que usar os dados oficiais do IBGE. O IBGE, como não teve censo agora, só teve 2010, a gente sempre usa a taxa de crescimento que o IBGE coloca lá, qual que é a população projetada. Então, muitos dizem, não, mas aqui já tem mais, a população já é maior. A gente tem que usar o que é
é oficial. Por isso que a gente tem esses dados e pode ser que hoje tenha mais que isso. Então aqui, uma primeira dimensão do eixo social é a educação, né? Então a gente espacializou todos os equipamentos públicos de educação e a gente fez esse mapa de calor, onde mostra a concentração desses equipamentos, né? Então a gente vê aqui que tem uma certa concentração na região central. Mais que isso, a gente analisou a capacidade de suporte de cada equipamento desse, para ver se tem demanda reprimida ou não. Então, a gente verificou que de todas as escolas, 14 escolas não têm demanda reprimida, ou seja, está ok, e 32 escolas têm demanda reprimida, ou seja, precisam de mais vagas, né? Na realidade, é lista de espera. Então, aquilo que colocou lá, que estava deficiente, né? A gente constata aqui com os dados do município de número de vagas e lista de espera. Então, além de, desculpa, voltar, eu falo demais. Além de a gente saber a localização, que a gente sabe qual é o bairro que está faltando escola, mas também tem a questão de que tem algum bairro que parece, tem bastante escola aqui. Mas mesmo assim, nessa região, 32 escolas têm lista de espera. Então aqui na questão da saúde, novamente o IDMS, a gente traz a cobertura de atenção básica e os fatores de risco e proteção e compara com o indicador de Santa Catarina, né? Então a gente vê que em um aspecto está um pouco abaixo e em outro aspecto está um pouco acima. Sempre é importante a gente ver essa referência de estado ou do Brasil. Então tem aspectos que Navegantes está melhor e tem aspectos que Navegantes está um pouquinho abaixo. Aqui a gente traz novamente, assim como a gente fez com as escolas, agora com os equipamentos de saúde, né? Então a gente consegue ver a concentração desses equipamentos novamente aqui na parte central e um pouco aqui mais para a entrada do município, né? Que seria número de atendimentos, né? De a gente ver. Número de atendimentos por mês, né? Em cada equipamento. Aí esses dados a gente conseguiu da saúde e a gente consegue ver qual que tem maior atendimento. Então, às vezes, o problema, mesmo que ali tenha o maior atendimento no centro e no São Pedro ali, pode ser que é porque ainda é fila de espera, é o atendimento, porque é uma região que tem uma grande procura. Então, aqui a gente, agora analisando a questão do lazer, promoção social e cultural, a gente fez esse mapa que mostra os atrativos do município, os principais, né? Então, aqui a gente tem as áreas de lazer, as praias e os equipamentos culturais. Aqui no mapa, alguns deles se sobrepõem o ponto, como a escala do mapa é muito grande, se sobrepõe e acaba não aparecendo todos, mas no caderno tem certinho a descrição de todos os equipamentos, né? E aqui é interessante colocar, porque lá na comunitária, um dos aspectos era a falta de lazer, que estava ruim, e a gente, nesse mapa, para essa audiência, a gente já atualizou, porque o município já agora estava em processo de licitação para a execução de 3 novas praças. Então, nesse mapa, ele já está com a inclusão dessas novas áreas de lazer. Então, ainda na questão de cultura e de festa, a gente sabe que Navegante é muito forte nesse sentido. Então, a gente fez toda uma análise, mas uma coisa que chamou muita atenção e que também veio na leitura comunitária foi que 88% dos turistas se hospedam no bairro Gravatá. Ou seja, o bairro Gravatá é o bairro turístico da cidade. Mas é um turismo diferente, porque a gente percebe que 70% se hospedam em casa própria. Então, é um turismo mais de veraneio, né? Mas se concentra ainda no bairro Gravatá. Aqui na parte de assistência social, então a gente mapeou todos os casos, vocês vão ver que tem muito mapa. A análise técnica foram mais de 30 mapas tranquilamente. Então a gente até brinca que é um raio-x bem detalhado da cidade. É raro de se ver, um material muito interessante, tanto para a elaboração do plano diretor, mas para planejamento e gestão do município, né? É bom, Leandro, fazer essa analogia com o raio-x, porque isso que a gente está mostrando é justamente como um médico pede vários exames para depois ele constatar e ver o que deve, qual a forma que ele vai tratar, o que tem que fazer. E aqui é a mesma coisa, a gente tem que entender o município, por isso que é vários mapas, para daí depois a gente cruzar essas informações e pensar no futuro da cidade. E esses mapas, eles são de fontes diferentes, né? A maior fonte, claro, é o município, que tem a maior parte dos dados, né?
E um dos dados fornecidos pelo município foi o patrimônio histórico, né? Então a gente viu que tem 4 patrimônios tombados pelo município, sendo que 3 deles estão localizados no centro, né? Então a gente se vê que o centro tem uma importância em termos de patrimônio histórico muito grande. E né? é isso que a gente viu também, que na comunidade identificou outros que não são tombados, mas que teria talvez interesse, não, ou não só tombar, mas de alguma forma preservar aquela área. Então aqui, como eu falei antes, a gente parte para a síntese, né? Então, do eixo ambiente, do eixo social. Então aqui a gente tem a educação, assistência social, saúde e lazer cultural. Então já fazendo uma análise global de cada item desse, né? É só uma questão, quando tem aqui boa e ruim, é porque ao mesmo tempo ali os dados eles foram quase que meio-meio. Tem aspectos 50, positivos, mas negativos, né? Então, Por exemplo, um deu 49 e outro deu 51, então ele está muito parecido, por isso que ele está boa e ruim. Tem uma grande quantidade de equipamentos, mas não está bem distribuído, então é só um exemplo, né? E aqui a gente traz a análise da comunitária, né? Desses mesmos equipamentos, né? Então a gente vê que em muitos aspectos a análise acaba convergendo, né? Agora entrando para o eixo econômico, um primeiro item que a gente achou interessante trazer para vocês é a evolução da população economicamente ativa, né? Então, de 91 até 2010, a gente vê que teve um crescimento significativo, né? E junto com esse crescimento da população economicamente ativa, a gente tem a evolução do PIB do município, né? Então, de 2002 até 2019. E a gente percebe que o PIB ele tem uma evolução muito expressiva a partir da implantação do Porto Nave, né? Claro, a arrecadação toda para o município acaba sendo exponencial, né? Então a gente vê que de 2010 para 2015, em 5 anos, o PIB do município mais que dobrou. Então a gente vê o Porto Nave em 2017, então a gente vê essa correlação. Claro que pode ser que não seja só o Porto Nave, mas a gente sabe que dentro da arrecadação o Porto Nave é muito expressivo. É bem expressiva. Ai, desculpa. Então aqui a gente traz a evolução, o saldo de empregos nos últimos 12 meses no município, né? Então a gente vê que oscila bastante, tem alguns picos, mas no geral tem mais picos positivos do que negativos, né? E em termos setoriais, no saldo desses 12 meses, a indústria apresentou um saldo positivo, serviço positivo, agropecuária positivo e só o comércio negativo. Mas a gente tem que levar em consideração que tem um contexto de pandemia onde o setor do comércio foi o mais impactado, né? Aqui, mais um mapinha, onde a gente mostra a distribuição da renda no município e a gente percebe que a renda está mais concentrada na orla do município, né? Então, essas partes mais escuras é onde tem uma concentração de renda mensal maior. Vocês vão pensar, de onde que tiraram esses dados? Esses dados são do IBGE e tem por unidades censitárias e ali tem no questionário a renda e a gente consegue mapear essas informações de valor de renda. Ainda no eixo econômico, a gente fez uma análise da importância do aeroporto para o município. Claro que a gente não vai trazer tudo aqui, mas a gente já percebe aqui que em termos nacionais o aeroporto de Navegantes é muito expressivo e muito importante, né? Então aqui, novamente a síntese agora do eixo econômico. Então, como eu falei, a concentração da renda na orla, a importância do Porto Nave no PIB do município, e o impacto da pandemia no comércio, sendo que é o único setor ali que se tem dado que teve uma queda no número de empregos, né? E se a gente for comparar naqueles mapas de uso que a comunidade, as oficinas definiram, foi muito grande a questão de comércio e prestação de serviço, de poder ter mais comércio e prestação de serviço em várias áreas, em várias regiões, como também identificaram áreas potenciais para a indústria. Então isso foi bem interessante porque o que tem de potencial e o que a comunidade comentou. E aqui, então, a gente resgata um dado da leitura comunitária, que é a percepção da população a partir desses dois aspectos, né? Diversidade de comércio e diversidade de empregos. Então, a gente vê que a região 4 é bom nos dois, tem a região 1 e a região 5 é bom em um aspecto e ruim no outro, e a 2, 3 e 6 é ruim nos dois aspectos na percepção da população, né?
Então, agora passando para o eixo ambiental, a gente traz aqui os mapas de hipossometria, que é a diferença de relevo, de altura, né? E o mapa de declividade, que é onde tem as áreas que são mais inclinadas, os morros, né? Então, a gente percebe que dentro da área urbana do município é praticamente toda plana, né? Então, o município ele é favorecido sendo um município mais plano, né? A gente tem aqui, no parte rural, um maciço de morro, e aqui mais na parte norte, aqui esse pequeno morro. Um aspecto importante do eixo ambiental, a gente trouxe a balneabilidade, né? Mas a balneabilidade ela é importante por dois aspectos. Primeiro, porque todo mundo gosta de praia limpa, quer uma praia limpa e ambientalmente correta, né? Mas é um indicador muito importante de como que o saneamento tá funcionando no município, né? Então a gente vê que aqui Navegantes tem 4 pontos que são mapeados, né? Então esse ponto aqui, que é da praia do Pontal, ele tem a balneabilidade própria praticamente no ano inteiro. Esses aqui são todos os períodos de 2021 que foram levantados, né? Em contrapartida, essa bandeira próximo aqui no Gravatá, ela é imprópria a maior parte do ano, né? Então a gente vê esses dois extremos, né? Partindo para um outro aspecto que é muito importante do ponto de vista ambiental, as restrições, né? Então aqui a gente agradece também a Defesa Civil, que contribuiu muito com dados muito importantes para a gente construir esse mapa. E esse mapa ele traz todos os dados que a gente teve acesso de suscetibilidade e risco, né? Seja suscetibilidade e risco de inundação ou deslizamento, né? E inclusive a questão das APPs, né? Então é um mapa que condensa todas essas informações, né? Só para vocês entenderem o que é suscetibilidade. O que é suscetibilidade ao risco? É que pode ocorrer, não é que já é risco, mas se tiver alguma intervenção, porque às vezes é uma área que não está ocupada, mas que se for ocupada, por exemplo, movimento de massa e de deslizamento, esses morros que estão aqui em vermelho, é que tem suscetibilidade a deslizamento, a movimento de massas. Hoje não está acontecendo isso, porque não está ocupado. Então, a suscetibilidade é um estudo oficial aqui do CPRM, que é federal, onde ele faz essa carta, essa análise no Brasil inteiro, em vários municípios. E daí classifica essa suscetibilidade. Ela só vai se tornar risco se tiver ação do homem, se tiver, em alguns casos, tem a possibilidade de acontecer, mas só vai acontecer se tiver algum movimento, quer dizer, alguma intervenção humana. Isso. Então aqui a gente faz a síntese também agora do eixo ambiental, e nesse mapa anterior vocês veem que ele tem muita informação. Então a gente tentou sintetizar esse mapa em três categorias, né? Então proibição, que são as APPs, que são áreas que é proibida a ocupação, restrição, que é esse que está em amarelo, que são áreas que ou são suscetíveis a algum evento, ou são áreas mapeadas de risco, né? E sem restrição, que são essas áreas verdes, que daí não tem restrição do ponto de vista ambiental para a ocupação. Na realidade, se a gente olhar aqui, o vermelho é o movimento de massa, que são os morros, e daí vocês vão falar assim, mas por que aqui não é morro? Aí a gente tem um outro que alguns locais que foram identificados de suscetibilidade de áreas inundáveis. Então, nesse aqui, ele está somando tudo, mas a gente vê que o município tem grandes áreas, não quer dizer que o amarelo não pode ocupar. Ele tem que ter alguma restrição, alguma preocupação na ocupação urbana, mas não que é proibido. É proibido ao longo dos rios, nas margens dos rios que são APP. Mas o verde, ele está totalmente, vamos dizer, liberado para a ocupação. Então aqui, novamente, como é a síntese, a gente resgatou os dados da leitura comunitária. Então a gente tem aqui a percepção da população flutuante, do que é mais importante no município do ponto de vista ambiental, então essas 3 áreas, e da população fixa, o que foi mais recorrente dentro do que a gente resgatou dos dados, né? Então agora passando para o nosso último eixo da leitura técnica, que a gente chama de eixo infraestrutura, mobilidade e morfologia urbana.
Então são temas que são um pouco transversais aos outros eixos, né? Não são tão preto no branco como é o social, econômico e ambiental, né? Eles acabam atravessando esses 3 eixos. E a gente esse eixo trazendo a densidade por setor censitário do IBGE, né? Então a gente percebe que o município de Navegantes tem essas 3 centralidades urbanas, né? Então aqui no Gravatá, aqui na região central e mais aqui na entrada do município, né? Densidade é o número de habitantes por hectare, ou por uma área. Então, é onde mora mais gente. Então, um dado super importante em termos de infraestrutura é a área que é abastecida do município por infraestrutura de água, né? Então, aqui a gente tem a mancha da rede de abastecimento de água do município. Não tem a de coleta de esgoto, né? A gente vê que é uma porção grande ainda, considerando que a grande parte desses espaços são vazios urbanos ou é o aeroporto aqui no meio, né? Em termos de mobilidade, um primeiro aspecto que a gente tem que analisar é a evolução da frota de veículos do município, né? Então, a gente analisa a frota de veículos do município e daí parte para todas as outras análises de sistemas viários do município. Então, a gente percebe, analisando desde 2005 até 2021, um crescimento muito expressivo da frota de veículos, né? A gente vê que de 2005 para 2010 foram 11 mil veículos, 2010, 2015, 15 mil veículos, 2021 mais 14 mil. Então, a cada 5 anos é praticamente entre 10 e 15 mil novos veículos no município. Ou seja, é muito carro e todo esse sistema de mobilidade tem que ser muito bem pensado para atender esse crescimento. Por isso que daí agora nós temos o plano de mobilidade e a gente tem que pensar em outras formas de alternativa, né? É melhorar a rede cicloviária, ter essa possibilidade, claro, que vocês também identificaram o transporte coletivo. E aqui a gente vai mostrar para vocês as propostas que já tem hoje no município do plano de mobilidade. E que agora a gente vai ter que analisar e incorporar algumas dessas propostas e até acrescentar novas propostas. Um papel aqui da revisão do plano diretor é compatibilizar os planos existentes, né? Então, tudo que já foi pensado para o município. Então, por isso que a gente trouxe aqui os dados do plano de mobilidade de Navegantes. Então, o sistema cicloviário e aqui o transporte e rotas de carga, né? Principalmente em questão do porto, né? O impacto que o transporte de carga tem no município. Então, o que já existe, desculpa, eu falo muito, o que já existe de rede ciclovia, como eu comentei, a gente agora vai começar a propor de ter novas rotas, novas áreas, de novas possibilidades e novos eixos, não só para ciclovia, né, mas para a mobilidade. Então, aqui a gente tem a estrutura do sistema viário de Navegantes, do plano de mobilidade também. Então, aqui em vermelho, as arteriais projetadas e existentes, em amarelo as coletoras, né? E as rodovias em preto. Agora aqui passando para a morfologia, para como o espaço ele é organizado e pensado, a gente tem aqui as macrozonas de proteção do aeródromo, né, do aeroporto, então que é um aspecto singular aqui do município de Navegantes. E aqui o zoneamento vigente hoje, né? Então a gente vê que o zoneamento vigente está separado em setores, zonas especiais de urbanização, macrozonas e eixos, né? E aqui a gente tem a tabela que a gente montou com todos os coeficientes e índices do que se pode ou não fazer em cada setor desse, né? E é claro que cada cor aqui, cada zona, ele tem intenções de ocupação diferentes. A gente já está analisando e estudando isso, e algumas coisas a gente já está refletindo do que poderia ser essa proposta de revisão. Então agora aqui a gente vai para uma análise do cadastro do município. A gente fez uma análise extremamente fina de todos os aspectos do espaço urbano de Navegantes, né? Então aqui começando com o tamanho dos lotes. Então a gente consegue ver aqui que dentro dessas 3 centralidades que eu já tinha comentado antes, é onde tem os menores lotes, ou seja, menores lotes é mais pessoa ocupando e é uma dinâmica urbana um pouco diferente, né? Então, esses lotes pretos são os maiores lotes, né? Glebas com mais de 20 mil metros quadrados, né? Começa com 125 a 300, né? Isso, e daí começa o verde é 125 a 300 e o preto é acima de 20 mil metros, né? Então tem essa escala.
Então aqui a taxa de ocupação, ou seja, como que os lotes do município de Navegantes são ocupados, né? Então a gente tem 4 classes, né? O branco é vazio urbano, ou seja, lotes que não estão sendo ocupados. O amarelo, lotes subutilizados, que tem uma ocupação de 5 a 25% do lote. O vermelho, lotes ocupados, que ocupa 25 a 50% do lote. E o preto é lotes que são consolidados, que têm uma ocupação superior a 50%. Ou seja, lotes que têm construção ou ocupação acima de 50% é um lote consolidado, né? Então a gente percebe também novamente as 3 centralidades. E esse mapa já mostra para a gente, no ponto de vista técnico, o que está lá no plano diretor que define o que pode ocupar e quanto pode ocupar. Nesse mapa a gente já vê que Navegantes ele está com possibilidade de adensamento bem maior do que ele já está hoje. Mesmo na taxa de ocupação, a grande maioria são poucos que estão acima de 50%, que a gente não vê aqui quase os pretos. Então, além dos vazios urbanos, a gente tem uma grande área que dá de aumentar a densidade, quer dizer, aumentar a área construtiva nessas áreas já existentes que estão em vermelho. Então aqui a gente tem o mapa dos vazios urbanos, que são lotes que não estão ocupados, né? Então a gente vê que nas regiões 2, 3 e 4 tem muitos lotes vazios, mas são lotes pequenos, porque em termos de área não representa muito. Agora, na região 5 e 6, que são essa região aqui e essa aqui atrás, a gente tem poucos lotes, mas em termos de área tem uma representatividade muito grande. Ou seja, são lotes grandes que estão vazios. Agora aqui partindo por um detalhe, que é o coeficiente de aproveitamento. Como que esse terreno está sendo aproveitado, né? Então, novamente, as 3 centralidades e o detalhe, né? Então, a gente vê que dentro das classes que a gente mapeou, a classe de 0,1 a 0,5 do coeficiente de aproveitamento representa 75% dos lotes do município. Esse coeficiente de aproveitamento a gente considera lote subutilizado. Então, que é um lote que ele é transitório, né? Que ele vai ser transformado, vai ter outro tipo de construção, não é uma área consolidada. E isso representa 75% dos lotes do município, né? Para quem não sabe o que é coeficiente de aproveitamento, é quanto de área pode construir dentro do lote. Lá no plano diretor tem uma tabela que define quanto que é o tamanho do lote, quanto que é taxa de ocupação e quanto que é o coeficiente de aproveitamento. Então, o coeficiente de aproveitamento, ele é um número. Então, por exemplo, um lote que o coeficiente é 1, ele pode construir exatamente a área do terreno. Se o terreno tem 1.000 metros quadrados, ele vai construir 1.000. É claro que ele vai obedecer afastamento, número de pavimentos, mas isso é só para vocês entenderem. E, novamente, o plano diretor de vocês, ele tem nos coeficientes altos, 4, 5, e a grande maioria, todas essas áreas aqui, ó, eles estão construídos abaixo do que hoje o plano diretor permite. Então, olhando assim, além de a gente ter grandes vazios urbanos, os próprios lotes utilizados, poderia, pelo plano diretor, construir muito mais ainda, mais que o dobro. A grande maioria das construções claro, a gente tem alguns edifícios, mas edificações mais baixas. Então aqui a gente está Só vai ter uma agora. A gente está caminhando já para o final da apresentação. Esses 2 mapas eles representam a evolução urbana do município, né? Então a gente tem o que era Navegantes em 1985, aqui em vermelho a área urbanizada, e o que é Navegantes em 2020. Então a gente vê que teve um crescimento muito expressivo da área urbana. Em termos de número, de hectares, a gente vê o crescimento da área urbana e, em paralelo, a redução da área florestal, né? Então aqui são algumas sínteses da leitura técnica em termos de morfologia urbana, né? Então a gente percebe a expressividade desses 2 índices que a gente trouxe agora para vocês, né? Muitos lotes pequenos, mas em termos de área tem muita área vazia, né? E são os lotes grandes que representam essa área. E 75% dos lotes ocupados estão subutilizados. Então tem muito lote vazio e dentro dos lotes que são ocupados tem muito lote subutilizado ainda.
Então, isso por um lado é ruim, porque a dinâmica urbana do município, ela fica afetada, tem menos vitalidade, menos segurança nessas áreas vazias, mas por outro lado é positivo, que demonstra um potencial de crescimento da cidade e de adensamento. Então, aqui a síntese agora desse último eixo. Então, a gente pegou o zoneamento vigente e analisou o que desses zoneamentos realmente se efetivou, porque o último plano diretor ele foi pensado em 2008. Então, considerando o que se pensou lá em 2008, o que se efetivou? Então, a gente viu que essa região do Gravatá tinha uma intenção de adensamento, e realmente ela se concretizou. Aqui na região central também foi adensado. Essa região que é a entrada do município, ali que pega o acesso, também foi adensado. E essa zona, que é uma zona de centralidade, acabou não acontecendo ao longo desses 10 anos, né? Ainda, né? Ainda não aconteceu, né? Então, aqui a percepção da população em termos de infraestrutura. A gente vê que algumas infraestruturas estão boas em todas as regiões, outras não. E que nem limpeza urbana e iluminação está pendendo um pouco para cada lado, né? Agora, já finalizando, é a questão da mobilidade. O que a população percebe em termos de mobilidade, né? Então, a gente vê a importância da questão de caminhabilidade, né, das ruas, e isso a gente já viu que nos mapas, como a cidade é plana, a população dá muito valor para a questão da caminhabilidade. E a questão dos estacionamentos ali, que já tinha sido comentado, né? E que isso a gente vai, então, traduzir isso agora em propostas, né? Que é caminhabilidade e ciclovia. A gente teve que correr, porque eram bastante slides, e a gente até ultrapassou um pouco do tempo previsto para fazer essa apresentação, mas como a gente colocou aqui, era muita informação para trazer, e o caderno que vocês têm, eu acho que tem o que, Leandro, umas 300 páginas, então é bem detalhado, vocês têm acesso a essas informações, e agora a gente, com isso, como a gente comentou, que nem um médico fazendo o pedido de vários exames. Agora a gente tem que interpretar tudo isso e trazer propostas de melhoria, de trazer que realmente a gente consiga, que o município, a gente tem que atender a todos os aspectos, que respeite a questão ambiental, que pense a questão social, que tenha desenvolvimento econômico, que melhore a infraestrutura e que tenha uma qualidade espacial. Então a gente está trabalhando em todos esses eixos. E é claro que a gente identificou que é possível aqui crescer de uma forma sustentável. Então, como o plano diretor vai dar regras para construir e pensar a cidade no futuro, é isso que a gente vai prever. É possível crescer? Sim. Como a gente vai colocar as propostas? Tem possibilidades, vocês têm grandes potencialidades, e agora é só pensar como definir essas regras em forma legal, que é lei. Desculpa de falar demais. Obrigado, professora Carla, a equipe da Universidade Regional de Blumenau. Muito obrigado. Como a professora falou, foi a leitura comunitária, que foi feita a comunidade Navegantes, conjuntamente com a leitura técnica. Essa é a explanação para as partes a posteriori do nosso plano diretor, que, na verdade, é a atualização daquilo que foi feito em 2016. Então, nós estamos aproveitando aquele trabalho que foi feito por todos vocês que participaram. Ninguém está inventando, estamos fazendo uma atualização, conjuntamente com o Código de Obras e o Código de Posturas. A gente percebe que isso hoje trava a questão econômica, social também, de mobilidade no município de Navegantes. O município que, queira ou não, foi o que mais cresceu ano passado em Santa Catarina. Então nós temos uma perspectiva boa, econômica, do ponto de vista educacional, tudo. Nós somos um município rico, e nós temos que saber aproveitar. E o que estabelece isso é justamente a questão do plano diretor. Foi passado anteriormente folhas aí para as pessoas fazerem questionamentos aqui à equipe da Universidade Regional de Blumenau. Então, por favor, estão recolhendo ali? Recolheram? O professor já tem os questionamentos?
Então a professora Carla, nesse momento, vai responder aqueles questionamentos que foram feitos por escrito aqui, para tirar a dúvida de vocês. Professora, então, por favor, né? Aqui tenta separar por tema, para ver se tem alguma. A gente vai, não sei se vem muitas ainda, mas a gente vai tentar, se tiver alguns questionamentos iguais, assim, do tema, a gente responder, a gente vai ler todas. E tentar responder durante a audiência. A primeira pergunta, que não está identificado, mas qual a previsão de conclusão dos trabalhos para validar o novo plano diretor? A gente fez essa parceria com o município e a previsão a gente tinha desde o início proposta de 6 meses. A gente está com tempo curto agora. A gente tem até final de agosto, início de setembro para finalizar. Então, como foi essa parceria em 6 meses, o tempo voa. É pouco tempo de agora a gente trabalhar. A gente já está discutindo as leis, as propostas de leis com o núcleo gestor, que a gente tem. Na audiência pública a gente explicou que a gente ia trabalhar com a equipe de apoio da prefeitura, com o Concidade e com o núcleo gestor executivo. O que é o núcleo gestor executivo? Número de pessoas da prefeitura junto com o número de representantes da comunidade ou das entidades, que é do Concidade. Então, esse grupo formado, a gente já está discutindo as alterações, algumas propostas de lei, porque depois vai para o Concidade e depois vem aqui para a audiência pública. Então, provavelmente, em agosto, a gente vai ter uma nova audiência de proposição. É claro, é bem lembrado. A gente sempre coloca a participação, da importância dos vereadores estarem em todo o processo. Então, a gente já teve a participação dos vereadores nas audiências, no núcleo gestor também eles podem participar, estão participando, não todos, mas alguns, e no Concidade também eles vão em reuniões. Então, é importante porque é os vereadores que vão depois aprovar essas propostas. Eu vou nessa sequência? Vocês vão me mandando. Quem se identificou, eu posso ler o nome: Elvis, Rony Bussior. No início foi comentado sobre a cidade que temos, a que queremos e a que podemos ter. De que forma e em que momento teremos acesso às informações sobre os limites e condições relacionadas ao que podemos ter? Para a população poder dizer o que quer, não basta saber o que temos. Precisamos saber até onde poderemos chegar e os possíveis impactos do nosso futuro. Bem, é complexo. É complexo de a gente dizer que todos vão estar envolvidos e opinar em alterações do plano diretor. O que a gente vai fazer nessa etapa da proposição? A gente tem os representantes de vocês, das entidades, das associações de moradores, que estão no Concidade e que também fazem parte do núcleo gestor. Então, isso, como eu expliquei antes, a gente está apresentando as propostas e defendendo e apresentando para esse grupo. Depois a gente vai apresentar para a comunidade, que é para vocês de novo. Aí a gente vai trazer e vai defender as proposições, que é esses limites e as condições para a cidade que podemos ter. Então a gente vai fazer a gente está trabalhando com essa metodologia que foi apresentada na primeira audiência pública e que a gente já tinha definido que ia trabalhar nessa metodologia, que a gente ia envolver a comunidade para saber e entender um pouco mais da cidade, e as proposições a gente vai estar discutindo com grupo representantes da comunidade. Não que a gente vai trazer todas as definições para a comunidade. Só na audiência pública vocês vão levar. Aqui a gente tem um questionamento sobre como vai ser feito a análise dessas informações, né? Porque a gente mostrou que
que às vezes a população tem uma visão, os gestores outras, as entidades outras. Então, como que isso vai ser pensado ao longo do plano, né? Bom, a gente sabe que a técnica ela é balizadora de toda a discussão, né? A gente não pode faltar com a técnica e fazer algo que tecnicamente não faz sentido, né? Então, a gente não pode ir contra a técnica. Então, esse é um aspecto. O outro aspecto é que o planejamento urbano, a gente até brinca que quando ele é bem feito, ele não agrada ninguém, porque todo mundo tem que ceder um pouquinho, né? Então, às vezes, quando a pessoa cede um pouco, ela acaba não gostando, né? Então, a gente sabe que tanto os gestores quanto as entidades e a população vão acabar cedendo um pouquinho de um lado ou do outro para alcançar o consenso e o planejamento urbano conseguir o equilíbrio, né? Então, isso vai ser feito ao longo do processo com a participação, porque a participação ela não se restringe às oficinas e ao questionário, né? A participação ela é contínua, tem o Concidades, então que vai ser feito, vai participar do processo e no final ainda vai ter mais audiência de apresentação de propostas. Então, tudo isso ainda é um processo contínuo de participação, né? Então, esses dois aspectos. Aqui também funciona? Aqui. Funciona também? O que pensa a equipe sobre a extensão do perímetro urbano até a Beira-Rio em Escalvados? A gente não chegou ainda nessa proposição. Tem uma área, naquela curva, né? É aquela curva do rio que tem o perímetro urbano, certo? Ali é uma área bem interessante, porque é uma área plana, tem a potencialidade que é o rio, é uma área muito bonita. A gente até pensou, ali até poderia ampliar o perímetro urbano, mas a gente vê que eu até estou colocando já a nossa visão técnica, é uma área interessante que poderia ter ocupação, mas uma ocupação bem mais rarefeita para preservar as questões ambientais que ali existem. Então, hoje já permite, mesmo na área rural, a ocupação urbana. Se for para ampliar, como já tem bastante áreas industriais, eu vejo que aquela área ela poderia ser um potencial para habitação, porque ela está próxima ao rio, é uma área plana, não tem problemas ali de ter alguma restrição, mas hoje ela possibilita a ocupação, só que o tamanho do lote hoje, estando na área rural, é 20 mil metros quadrados. Não dá de dividir com lotes menores. Então, para fazer qualquer empreendimento com uma divisão fundiária, com lotes menores, teria que ampliar o perímetro urbano. Ele é possível, mas hoje vocês já têm muitos vazios urbanos. Hoje já a extensão territorial da área urbana é bem grande. Será que é hora de ampliar? A gente tem que refletir, porque é sempre um custo, porque tem que levar toda essa infraestrutura que a gente colocou, que tem muitos locais que já colocaram ali que tem deficiência. Para o município, quanto mais o perímetro urbano maior, ele é mais caro, porque ele tem que lhe dar acesso a toda a infraestrutura básica e social em todo o território. Então, quanto maior, mais custo administrativo. Hoje não tem demanda, mas teria que analisar se é possível ou se tem interesse em ampliar aquela área. Ou não vejo tanto problema na ampliação, só a questão do custo. Teve dois questionamentos que a gente juntou aqui, que tratam da restinga, né? Foi levantada a questão da restinga em termos de segurança. Sim, a restinga, ela não só por si só, mas junto com o uso e ocupação da orla, elas criam um espaço de insegurança, né? Porque é um espaço que não tem vitalidade. A gente sabe que se tu quiser comprar uma água ou ter um acesso a um bar na orla, é difícil de localizar. Então, é um aspecto que tem que ser tratado conjunto, né? Não é só a insegurança na orla, não é só a restinga e não é só a ocupação, né? Então, a restinga a gente trata como um grande potencial do município, né? A gente trabalha em outros municípios que tem problema grave de erosão costeira, justamente porque não tem a restinga. Então, a restinga ela pode ser, inclusive, pensada como infraestrutura de contenção de erosão, né? Então, para nós é muito importante, mas a gente sabe que tem essa questão da segurança e que tem que ser pensado e trazer vitalidade para a orla, né?
Então, de não só tornar possível que a pessoa crie um bar ali de frente para o mar, mas que se crie incentivos para isso, né? Que é mais importante, né? Daí um outro questionamento é sobre as APPs e restrições, o mapa, né? Que não aparece a Restinga como área de APP. Bom, a gente vai rever o mapa, se não aparece, tem que aparecer porque é APP, né? Então isso para nós é certo. A gente defende e a gente percebeu isso da comunidade também. Todo mundo, a Restinga é APP, se não está ali, para nós já estava, vamos dizer, foi um erro de dar na e parte aqui gráfica. só uma complementação, que daí foi pedido porque o turista gosta mais do Gravatá. É que, na verdade, o turista que vai no Gravatá é mais um morador de veraneio, né? Então, ele já tem casa, então ele retorna, né? Então, talvez não seja tanto porque ele gosta do Gravatá, mas é porque ele tem casa lá, né? Aqui veio duas questões, e eu vou pegar essa mais rápida aqui para responder. Por que o plano diretor não envolve o ferryboat? Na realidade, ele envolve, quando a gente fala de mobilidade, talvez a gente não colocou ali uma pergunta específica do ferryboat no questionário, mas ele faz parte de um modal e que é importante. Vocês têm aqui 2 e ainda a gente também já está vendo e estudando as propostas novas que tem para navegantes, que é o BRT, que vai passar o túnel, e aonde que vai chegar o BRT. Como também o Estado tem uma proposta de rede ferroviária, que é também ligando a BR-470, que é desde o oeste até chegar aqui, como também tem uma proposta de rede ferroviária de navegantes até São Francisco do Sul, ligando os 2 portos. Mas isso a gente não tem a localização certa de onde que vai ser. E a gente ainda não conseguiu essas informações da rede ferroviária. Mas o ferryboat, ele é muito importante. E o município tem uma dependência muito grande. Então, como é um modal, a gente precisa analisar mesmo para ver essas demandas da capacidade, de ter, se é necessário ampliar ou não, mas a localização dele, ele vai continuar ali e é importante para a cidade. A segunda questão é como vai ficar a instituição de condomínios em lotes provenientes de loteamento que já foram parcelados e hoje não permite parcelamento do solo. Na lei da instituição de condomínio, como na meia praia e região inicial do Gravatá. Eu não sei se eu entendi direito, mas hoje vocês já têm a lei tem algumas questões já de condomínio de lotes dentro da lei de parcelamento, que é dentro do Código Urbanístico. Ele trata sobre parcelamento e a gente já está analisando e pesquisando para incorporar outras questões. Então, isso aqui a gente até tem que ver o que é exatamente áreas provenientes, lotes provenientes de loteamento. Uma questão é o condomínio de lotes e a gente também, não sei se aqui é o caso de condomínios com edificações. Uma coisa é condomínio de lotes, outra coisa é incorporações com edificações. Que daí a gente tem, isso está na lei, a gente está pensando também, por exemplo, casas geminadas, multigeminadas, outras opções de condomínios com edificações. Então, isso é na lei de edificações, que a gente já está tratando. O condomínio de lotes é no Código Urbanístico. Dentro do Código Urbanístico, ele tem um capítulo que tem parcelamento do solo urbano, e isso a gente vai rever. Essa questão teria que só eu entender um pouco mais o que não seria esse que não permite, que já foram parcelados e hoje não permite. Talvez esse condomínio aqui é condomínio de casas, que é casas geminadas, multigeminadas, que a lei permite e a gente está regulamentando isso. Então, teria que só entender a pergunta para separar o que condomínio de lotes está numa lei e a gente vai ampliar essas regras, e o condomínio com edificações está no Código de Edificações, que é outra lei que a gente também está revisando. Aqui veio uma pergunta que é bastante pertinente, sobre a ocupação nas margens do rio, né? Como é que fica a questão dos afastamentos com a nova legislação? Bom, tem 2 caminhos a se seguir, né? Ou segue a legislação federal, ou o município tem que fazer um estudo para
o município tem que fazer um estudo técnico para justificar um outro afastamento que não o federal. Então, o município já está fazendo? Sim, com relação à redução das áreas de APP, a gente sabe que houve um questionamento muito grande com relação às áreas urbanas consolidadas, que ano retrasado passado houve aquela ação que ela parou no STJ, que era o tema 1010, que estabeleceu que na área urbana consolidada se cumprisse fielmente ou seja, a largura, ou seja, a faixa de APP. Então, por exemplo, nós tínhamos situações aqui que eram 200 metros, né? Ou seja, uma aberração jurídica que foi totalmente corrigida pelo Congresso Nacional, que estabeleceu no Código Florestal que a responsabilidade de estabelecer as áreas de preservação permanente em área urbana consolidada é do município. O município de Navegantes está fazendo isso, né? A Secretaria de Governo, por meio de contrato, contratou o Sim Catarina, que está finalizando. Então, eu já posso adiantar para vocês que nós teremos uma lei municipal definindo o regramento específico dessas áreas urbanas consolidadas, que aqui em nossa região a gente percebe o que for área urbana consolidada será praticamente assim, eu não posso afirmar com certeza, mais de 15 a 20 metros. Ou seja, então nós teremos área urbana consolidada identificada por quadrilote, que está praticamente finalizado, ou seja, trazendo segurança jurídica para toda a população navegante. A gente sabe que isso ocasionou vários transtornos, pessoas que não puderam construir, pessoas que demoliram suas casas, não conseguiram vender, se ouvir situações específicas, mas eu acredito também que mais 2 meses a gente termina isso aqui. Ela está na parte final, porque já terminaram a parte de área urbana consolidada e redução de área da APP, mas o município de Navegantes também pediu ao Sim Catarina que fizesse áreas de inundação e áreas de risco, né, para incluir juntamente nesse levantamento. Terminado esse trabalho, que eu acredito que deve demorar mais uns 20 dias, nós encaminharemos isso por lei para o Conselho Municipal de Meio Ambiente, que é o órgão que foi definido na lei federal, que vai estabelecer a questão da redução. Então, eu posso garantir para vocês, está bem adiantado, está finalizando, e até, se Deus quiser, até setembro ou até agosto, conjuntamente com o plano diretor, nós teremos uma lei que estabelecerá em área urbana consolidada praticamente 15 metros de redução, ou seja, a margem de área de preservação permanente. Então é isso aí. Não, Restinga não entra nessa parte, porque no caso a Restinga ela está praticamente gerenciamento costeiro, aí é questão de atribuição federal, tanto que o município de Navegantes também está trabalhando com relação ao plano de gerenciamento costeiro, gerenciamento são 2 projetos, né, professora? Mas ali não, Restinga não. Tanto que a professora bem frisou aqui, a população de Navegantes, ela pregou e defende a Restinga. É um patrimônio nosso, praticamente quase 12 quilômetros, né? E está provado que onde tem Restinga você não tem erosão e danos assim a questão de beira-mar, como ocorre em vários outros municípios. Então nós somos privilegiados nessa parte. Então, com relação à questão de área de preservação permanente, onde for área urbana consolidada, nós teremos uma lei municipal específica dando proteção e segurança jurídica, e praticamente, não posso garantir, mas é de 15 a 20 metros aqui para o município de Navegantes. É bem importante isso, porque o plano diretor vai definir as regras, mas precisa desse estudo técnico, e como está sendo desenvolvido, a partir desses dados é que daí a gente incorpora na lei a definição das regras, e daí fica instituído em lei a área de preservação ao longo dos rios. Aqui, eu não sei se é a última. Tem mais um monte. Tem uma outra pergunta. O município de Navegantes apresenta muitos imóveis irregulares. Tais imóveis prejudicam o desenvolvimento da cidade, uma vez que as empresas que pretendem se instalar no município se esbarram nessa barreira. Como que o município pretende regularizar esses imóveis? De novo, a gente tem que entender
e saber aonde que é essas áreas e como que está essa situação. Hoje a gente tem a lei de REURB, que é de 2017, e que é lei federal, e que define a possibilidade de regularizar algumas situações. Então isso, pela lei de REURB, daí não precisa ser no plano diretor. Mas é claro que o município tem que levantar essas situações e ver os casos, se essa REURB é de uma área ou se é de uma grande área onde envolve várias famílias, mas tem a possibilidade, sim. Não necessariamente precisa estar no plano diretor, porque já tem uma lei federal, que é de 2017, que possibilita a regularização. Mas, claro, tem que analisar, tem que fazer o diagnóstico e ter a defesa ali de quais casos que pode ou não regularizar. Aqui tem outra, acho que é a última, né, Amanda? Por enquanto... Se tiver mais alguma, a gente está recebendo aqui. Aqui tem uma pergunta que é muito interessante, que fala que na região central, na região 1, tem uma área que ela se destaca porque não é um uso residencial ou comercial de pequeno porte. Então, se destaca do restante da região. Então, está sendo questionado como que a gente vai incluir isso no plano diretor. Então, tem toda a questão de incomodidade, né, Carla, que vai ser pensada para que os usos sejam compatíveis, né? Então, que não tenha esse atrito. Então, que tem que ser pensado um pouco melhor, né? Então, sempre que a gente propõe os índices e os usos, tem a tabela de incomodidade que visa justamente não ampliar o atrito entre usos incompatíveis, né? Porque a cidade acontece e em certos pontos, às vezes, um uso que não é interessante, ele acaba surgindo na cidade e gerando incômodo, né? Então, isso tem que ser pensado e incorporado no plano também, né? Sim, a gente vai analisar os usos, vai definir as densidades, tudo como a gente mostrou aqui, aonde pode e sempre o que pode, quais os usos que pode, que daí vai ter os controles pela tabela de usos permitidos, inadequados ou proibidos em cada zona, e também quanto que pode ocupar em cada zona, que daí é os índices urbanísticos. Então, em cada caso, agora a gente teria que analisar e ver essas proposições que a gente vai debater, o que vai ser para cada área, qual que vai ser o uso destinado, qual é a vocação, a potencialidade de cada área e o que a gente pensa para o futuro. Porque a gente tem, não é só analisar a situação existente, tem coisas que a gente pode vislumbrar alguma coisa que nem existe ainda hoje, que se tiver algum projeto estruturante que pensa e desenvolve o município, ele pode ser atrativo e gerar mais potencialidade para o município. Então, uma é o que tem, mas não quer dizer que a gente tem que permanecer exatamente como está ali. A gente pode propor soluções e pensar critérios e formas de ocupar que valorize a área e que tenha um potencial muito maior do que hoje já tem. Então, isso o plano diretor também ajuda a desenvolver e a valorizar ou não, principalmente pensar essas áreas com mais potencialidade, para ela ter novas funções. E lembrando que o plano diretor, o objeto dele é o futuro, né? Então, é claro que dentro dos limites do planejamento urbano via plano diretor, o nosso objetivo é mitigar esse tipo de conflito, né? Então, a gente não pode ir ali hoje e dizer, esse uso está incompatível, vamos tirar. A gente tem que mitigar que isso se intensifique e evitar que isso ocorra ao longo do município, né? Um B, um Isso. C, um D. Isso. E agora a gente vai começar a trabalhar com as propostas. Hoje a gente está mostrando o diagnóstico. A gente não está aqui defendendo as propostas. Quando a gente for mostrar as propostas, a gente vai defender o porquê e quais as intenções de uso e de ocupação para cada área. Sim. Ela está incluída
na hora que a gente fez ali aquela mancha de centralidade. Ela considera toda a área, mas elas têm áreas diferentes, tem unidades de paisagens diferentes, tem características diferentes, e isso a gente leva em consideração. Mas hoje a gente não tem ainda para dizer assim, qual vai ser a nossa proposta. Aqui também acho que o município deveria responder junto. Navegantes possuem grandes áreas urbanas em processo de uso capião, ou simplesmente estão paradas por interesse próprio para fins de especulação financeira. O município tem algum mecanismo para coibir? Então, uma coisa é os processos que já estão sendo encaminhados em processos de uso capião. Isso é uma coisa. Outra coisa aqui, aí tá falando assim, ou simplesmente estão parados por interesse para fins de especulação. Então, existem vários mecanismos do Estatuto da Cidade. Por exemplo, se são áreas que não estão em processo de uso capião, que pode, como tem vazios urbanos só para especulação, a gente tem no Estatuto da Cidade, a gente pode ter o parcelamento e edificação compulsória e o IPTU progressivo, para forçar com que as pessoas ou vendem ou parcelem ou construam nesses vazios urbanos. Então esse é um instrumento que pode induzir para que aquela pessoa que está ali só por especulação, ela seja forçada a dar uma utilização, já que ela tem toda a infraestrutura urbana, de ela dar uma utilização para aquele lote. Então existe mecanismo sim. Agora, do caso do uso capião, que já está em processo, é outra coisa. Se está em processo, daí é uma questão judicial, que ele vai, se ele está em processo, aí tem que ver se ele vai ganhar ou não, mas aí é diferente do especulação. Eu só queria fazer um adendo. Eu só queria fazer um adendo com relação à questão. Hoje nós temos em Navegantes muitos loteamentos irregulares e clandestinos. Qual é a sua diferença? O loteamento irregular é aquele que ele começou até do ponto de vista legal e com o tempo ele se perdeu, né? E o clandestino, aquele que foi criado de forma ilegal. Então é o seguinte, hoje você tem mecanismos que nós não temos hoje no plano diretor, nem de 2008, nem anterior, que é o IPTU progressivo. Ele é um instrumento que consta do Estatuto da Cidade e nós vamos implantá-lo também, porque a gente sabe dessas dificuldades que terrenos abandonados, jogados, né? E o IPTU progressivo, ele é justamente para isso. Não construiu, você paga mais. Então vai ser implementado também numa segunda etapa após a questão do plano diretor. Exatamente, professor, não é agora. Nós temos os instrumentos que constam do Estatuto da Cidade e que nós vamos implementar o pós-plano diretor, justamente para evitar esse tipo de situação. Com relação a essa situação de regularização de loteamentos, você tem dois tipos de situação. Questão do uso capião, que é um mecanismo judicial hoje que é feito para regularizar a propriedade, e a questão do REURB, que é a lei federal que estabeleceu condicionantes. Nós temos inclusive aqui legislação própria no município, que possibilita esse tipo de regularização. É algo novo também, mas que a população, as pessoas podem utilizar para regularizar a propriedade. Então, essa questão do IPTU progressivo será implementada justamente para evitar esse tipo hoje digamos assim, de especulação, né? Professora Carla, a senhora quer se manifestar? Já vou aqui numa outra pergunta do Jorge da Meia Praia. Aqueles que têm nome eu estou lendo, os outros eu não estou lendo o nome. Qual a perspectiva para a área que envolve o terras de Navegantes no que se refere ao acesso das ruas ao mar? Pelo que o secretário de Planejamento colocou, eu não entendi muito essa pergunta, mas pelo que o secretário colocou, ele já está no Ministério Público essa situação, e está sendo discutida e resolvida direto com o Ministério Público. Então isso é um processo não do plano diretor, mas sim de resolver essa situação que a Prefeitura já está junto com o Ministério Público. Acho que é isso, né?
Processos que estão em trâmite, eles não vão ser impactados pelo plano diretor, né? O plano diretor, ele visa o futuro, né? Então... E como são situações, às vezes a gente não consegue responder quando são situações existentes e problemas de algum específico, que daí é da gestão de algum processo, como falou, o Zucapião, ou desse aqui que está no Ministério Público. A gente tem que pensar as situações para o futuro, como o Leandro colocou. Os problemas existentes hoje, se é REURB, se é Ministério Público para resolver essa situação, se é o Zucapião, isso são questões agora, se é dessa gestão ou se é um processo que vai demorar e vai continuar na próxima gestão, mas daí não é de plano diretor. Isso é situações específicas para ser tratada de uma outra forma, não no plano diretor. Acho que é isso. Mais perguntas, mais questionamentos? Mais algum questionamento? Então, gente, assim, eu quero agradecer aqui a equipe do NEUR, da FURB. Foi importante essa questão da leitura técnica e comunitária para navegantes. A gente sabe que isso é clamado por muitos anos, muitas atividades, muitas pessoas estão esperando isso desde 2008. Né? Se nós não darmos um pontapé inicial, a gente não vai sair dessa ciranda, né? Então nós temos que, de uma certa maneira, terminar com maior rapidez a questão desse plano diretor, do Código de Obras e do Código de Posturas. Voltando a dizer, ninguém está aqui inventando nada. Esse trabalho que está sendo feito atualizado é aquele que as pessoas participaram em 2016, aquele plano diretor que deu problema, mas ele foi atualizado, informando que ano passado eu fui questionado pelo Ministério Público, um ofício, era a promotora, não me recordo o nome dela agora, mas questionando a Secretaria de Governo se era possível utilizar aquele plano diretor, né, que não havia sido aprovado na gestão passada ou retrasada. Eu disse que sim, era possível, tanto que essa é a nossa base de atualização, que a própria Universidade Regional de Blumenau trabalha com a equipe do NEUR. Então eu fico muito satisfeito, a gente está atualizando, ninguém está inventando, estamos atualizando aquilo que a população de navegantes defendeu por meio dos seus delegados naquela vez. Então fico muito grato, é muito satisfatório a gente ver a pessoa participando, a população participando, por vezes até nas oficinas não tivemos tantas pessoas participando, embora foi dada ampla publicidade. Essa nossa audiência pública aqui, ela será disponibilizada a partir de segunda-feira no site da Prefeitura, plano diretor, todas essas perguntas, todas essas respostas, todos esses questionamentos vocês podem acessar lá. É o mais transparente possível para deixar claro, de uma forma clara, que o objetivo é melhorar a vida da cidade, das pessoas, da indústria, do comércio, de todos nós. Não sou eu que faço o plano diretor, não é o NEUR, não é a Prefeitura, somos todos nós. E cada administração que passou deu a sua contribuição e deve ser valorizada. Amanhã nós saímos, vem outros. Então isso é um processo de atualização. Fizemos isso, teremos posteriores atualizações do plano diretor, mas nós temos que virar a chave. Então eu quero agradecer aqui a presença de vocês todos, os vereadores aqui presentes, dos secretários, da população, da professora Carla e de sua equipe, da equipe da Câmara de Vereadores, do Laura aqui, do pessoal técnico de som e de todos vocês. Eu agradeço a todos e declaro aqui encerrada a nossa audiência pública, certo, gente? Então, boa noite a todos e muito obrigado.